Estou aí com a missão de desbravar um campo bastante árduo, né, nesse momento de Operação Cartão Vermelho. Espero poder fazer um bom trabalho. Bom, presidente, isso que eu ia perguntar para o senhor. Eu vou chegar primeiro, né, na sua presidência de forma interina aí, né, assinada pela CBF. Bom, como conduzir a Federação de Futebol, sendo que alguns times aqui do estado assinaram contra a sua permanência? É um número até grande, né? Inicialmente existia um movimento feito para que não houvesse a eleição. E ao mesmo instante os objetivos estavam obscuros, né? Muitos que assinaram ali perceberam a manobra que um ou dois no máximo haviam assim, maquiado, né? E de uma forma muito desleal, não aceitando uma orientação da Confederação Brasileira que hierarquicamente é extremamente superior, né? Existe uma hierarquia aí, FIFA, CBF, Federação e clubes, né? E os clubes se rebelando contra uma decisão alegando que eu havia ido à CBF sem avisá-los. E, na verdade, tinha uma outra intenção, bastante desleal. Isso se desvendou aí e, sexta-feira, numa reunião bastante tensa, um grupo percebeu que o outro estava manipulando de forma, como eu coloquei aqui, desonesta, com outras intenções obscuras, que não eram a rejeição do nome, porque eu era, entre eles, um dos que mais despontava para poder atender esse futebol, talvez pelo trabalho que eu fiz no Operário, que eu tive aqui inúmeras vezes, falando sobre esse resgate do Operário, inclusive você tendo nos oportunizado lá no seu programa também na TV. Então não tinha outro motivo de não ser eu. E aí começaram a alegar uma desculpa bastante assim, desligada do grande problema que estava escondido. Sexta-feira se desvendou tudo isso e vou tocar com um pouquinho mais de tranquilidade. E não vai ter revanchismo contra ninguém que votou contra. 46 votos a 5, eu acho que isso aí é esmagador. Bom, eu vou pegar o gancho então da última sexta-feira, realmente uma reunião densa, tumultuada. E aí, presidente, sabe o que dá para entender? A gente que fica do outro lado aqui, que agora, né, abrindo esse vespeiro, porque só para a gente situar em que pé nós estamos, né, o antigo presidente, o Francisco Cesário, ele foi afastado por 90 dias, tá usando tornozeleira, tá bom? Ele é o principal alvo da Operação Cartão Vermelho, sendo investigado pelo GAECO, o Ministério Público, pelo desvio de mais de 6 milhões de reais da Federação de Futebol. O senhor acredita que agora, né, com esse vespeiro aberto, porque assim, era muita coisa. Até então, o próprio Ministério Público falava que o Cesário era o coronel do futebol. E ninguém nunca percebeu, ninguém nunca denunciou, presidente. Na verdade, nós somos 8 vice-presidentes eleitos, mas nós não tínhamos participação nenhuma na gestão administrativa. E isso aí, todo mundo via que o que se perpetuava com gestões, uma em cima de outra, não traria bons frutos. Isso já estava se apontando para isso. Agora fiz um compromisso, inclusive, numa coletiva, onde nós teremos 4 anos de mandato e com direito à reeleição e só, né? Vamos começar a colocar no trilho. Eu sei exatamente, Rodrigão, que são 90 dias apenas inicialmente, né? Mas nós vamos trazer esses desafios para moralizar o futebol, porque fica uma coisa bastante desagradável, é uma paixão do torcedor. E aí você fala do Mato Grosso do Sul, que é a penúltima federação da União, e aí você chega num patrocínio, como é que você vai falar de futebol na condição que estava e que ainda está? Então é um grande desafio esses 90 dias, mas eu estou bastante animado. Estou com os projetos novos, quero trazer projetos sociais para dentro da federação, trabalhar as categorias de base. Daqui a pouquinho nós vamos estar podendo respirar um oxigênio limpo. Bom, eu vou fazer uma pergunta, presidente, que eu acho que é assim, eu acho que o torcedor sul-mato-grossense, o cidadão sul-mato-grossense, ele precisa entender em que pé estava o nosso futebol. As organizações, os times, os técnicos, os presidentes dos times, tinham medo do Cesário? Eu acredito que havia um comodismo. Comodismo? As pessoas se acomodavam, eram atendidas individualmente nas suas necessidades dentro dos clubes, e aí não havia manifesto. Os que manifestaram pelo próprio regulamento, que hoje é bastante antigo, arcaico, e que precisa necessariamente de uma reforma, nós teremos possivelmente as próximas eleições aí 2, 3 chapas. E esse é o processo que vai fazer com que a democratização entre para dentro da federação, entre para dentro do futebol, e quem sabe tragamos aí alguns investidores de forma inovadora, né? Não tirar dos clubes e sim fazer com que o clube seja mais forte.
E principalmente, Rodrigão, federação forte com clubes pobres, fracos, não ia para lugar nenhum. Deu no que deu e eu quero inverter esse papel. Quero fazer com que os clubes sejam melhor assistidos, com curso, com trabalho, né? E daqui a pouquinho a federação se fortalece e o futebol começa a pôr a cabecinha para fora para trabalhar. Bom, eu vi um comentário na sexta-feira, por sinal, viu, Petralas? E eu acho que é o pensamento de todo mundo, falando assim, nossa, mas como que há anos um cara, né, assumia a presidência da Federação de Futebol e a sede é uma sede que deixa a desejar. Isso eu estou falando a parte física, né? Eu fico imaginando para quem iria recorrer a um time de futebol que iria pedir uma assistência, ia pedir uma ajuda de custo, iria pedir um translado ou até mesmo uma viagem, hotel, a refeição, eu fico imaginando como que era o tratamento para esses times. É verdade. Talvez aí o torcedor não vai se interessar muito por essas respostas que eu vou passar, mas eu preciso necessariamente informá-lo, né? A partir desta semana já está autorizado, nós estamos procurando um outro imóvel, a imagem, a energia que o futebol tinha dentro daquela casa, ainda tem porque estamos lá, né? Hoje, talvez a terceira vez que eu vou para lá para dar expediente, nesses 15 dias, eu tenho evitado, né? É bastante difícil de trabalhar ali, é um lugar que precisa ser melhorado, mas não naquele prédio, onde o dirigente possa ter uma sala para ele trabalhar, quando vir a capital do estado, e com um visual, uma energia bem renovada. Essa é a minha ideia. Bom, já tem uma imaginação, já tem um local já, presidente, ou ainda não? Não, ainda não. Essa semana já eu é um trago projeto. essa novidade, trago para você. Me comprometo aqui. É um projeto? Não, é necessário que isso aconteça. Eu conversei bastante com os dirigentes depois dessa calmaria pós-reunião de sexta. Quarta-feira agora já estarei na região de Dourados. Tenho ido a Costa Rica acompanhar. Eu sei que a missão de 90 dias é muito difícil, viu, Rodrigão? Mas eu estou bastante confiante. Eu quero mostrar realmente a possibilidade. E começar por baixo, começar com a meninada, um projeto social, como eu coloquei aqui. O futebol é a modalidade que mais agrega, tira os meninos da rua, né? Não tem diferença de classe social. É o maior instrumento e o mais barato de se incluir socialmente. A CBF, ela nunca recebeu uma denúncia contra o antigo presidente, Petralas? Ela nunca recebeu uma denúncia, olha, vamos fazer uma auditoria dentro da federação, porque a gente imagina, né, grandes patrocinadores, as verbas repassadas à federação para a realização dos campeonatos estaduais, ano após ano, nunca se despertou ali, volto a falar, uma luz, uma lanterna, opa, está acontecendo alguma coisa de errado aqui? Eu acredito que aquilo que eu falei agora há pouco, a questão de cada um ter seus anseios, e aí no bom sentido e no mau sentido, né, atendidos, se acomodavam. Mas a grande verdade é que a administração onde você tem um organograma onde é de cima para baixo, as coisas vão chegar uma hora que não vai dar certo. E 27 para 28 anos, isso nunca mais vai ter no futebol do estado. Essa foi a minha primeira promessa, não, mas um compromisso, principalmente com a imprensa, né, que tem uma lei nacional que fala disso, regra disso, né? Mas se passava por cima. A respeito dos repasses da CBF, eu vejo assim, prestação de conta impecável, os dirigentes todos participavam na Assembleia, a maioria aprovava e aquilo era confortado. Quero fazer diferente, quero fazer, e já comecei inclusive, quero fazer com que a administração seja de forma horizontal, né? Onde tem a presidência interina, mas que tenha 5 representantes, como foi tirado dessa reunião de sexta-feira, no mesmo nível de decisão. Reuniões remotas, se for a dificuldade de algum ou outro colega de deslocar do interior para cá, mas que no máximo quinzenalmente a gente possa estar prestando conta, inclusive com um extrato financeiro acompanhando as despesas da federação. Acredito que vai ser uma inovação. O desafio são os 90 dias. Inclusive o governador participou da reunião de sexta-feira. Sim, exatamente. O governador Eduardo Riedel e o professor Marcelo Miranda, que é da CETESC, estão bastante imbuídos em investir nesse futebol, mas precisam necessariamente ter a paz no futebol. E essa paz, sem falta de modéstia aqui, vou falar, talvez fosse o nosso nome antes, mas alguns se aproveitaram dessa oportunidade e tentaram meio que maquiar um outro projeto individual para chegar à presidência. Eu não tenho interesse nenhum de ser presidente para ganhar dinheiro, Rodrigão. Isso precisa ficar muito claro na sociedade. O presidente, ele é remunerado? Ele é remunerado, a CBF paga. Eu não sei qual é o salário. 50 mil reais. Esse é o salário do presidente Cesário. Que era antigamente. Com 27, 28 anos. Eu acho que é uma conquista que ele teve e não vou entrar nesse mérito. Eu não sei qual é o valor do salário.
honestamente não me preocupei, mas eu estranhei 3, 4 companheiros fora do futebol que fizeram um trabalho até um pouco desleal, né? De uma forma assim de abutres mesmo, né? Em cima de uma situação toda ela desmanchada. E o governador foi muito claro: se vocês não se juntarem, se unirem, eu quero investir, mas do jeito que está, não. Então a nossa obrigação hoje, primeiro, é denunciar que nós não somos coniventes, os clubes. Marcaram a primeira reunião no dia 27, o dia que eu estive no Rio de Janeiro, na CBF, sem saber por que eu estava lá. A CBF fez um convite para que me conhecesse e eu fui para lá. Coincidentemente, naquela reunião dos clubes da Série A, e nós vimos o tamanho desses clubes e a pequenez do nosso futebol. E aí chego aqui, existe um movimento que não aceita, mas na verdade é assim, assina aqui que nós vamos caçar isso aqui e fazer eleição. Tinha um outro objetivo por trás, como eu coloquei. Mas eu estou muito animado, viu, Rodrigão? Eu conheço disso, trabalhei assim próximo de um movimento, registro de atleta, eu sei bastante sobre isso. E vou me cercar de algumas pessoas, está aqui a Ida que me atende muito, né? E assessoria de imprensa, assessoria jurídica. Quero levar a empresa CNPJ para que possa, de forma legal, leal, receber os seus proventos, todo mundo trabalhar e fazer jus ao seu salário, mas de forma honesta, transparente e democrática. Eu vou falar uma coisa para o senhor. Eu, enquanto jornalista e apresentador, eu sempre me perguntei por que o Morenão nunca voltou a funcionar. Pode estar ligado, a gente sabe que o Morenão, quem administra é a Federal, a Universidade Federal de Mato Grosso do Sul. Mas repasses milionários já foram feitos, né, para a Federal, para manter ali uma reforma do Morenão. Isso pode estar ligado também à Federação, presidente? Isso também está na sua pauta de discussão? São duas partes nessa pergunta, né? Amanhã, inclusive, tem uma proposição do deputado Pedro Neto, a segunda reunião já discutindo o retorno e a reforma do Morenão. Existe um compromisso do governador Eduardo Riedel com os clubes e com a CETESC, que é a Secretaria Estadual de Cultura e Esporte, para que a gente possa, a partir de janeiro de 2025, aventar a possibilidade do Estado administrar o estádio, não o campus universitário. Tiraria só o estádio Morenão, e é uma novidade, eu estou trazendo aqui em primeira mão para você. Não posso falar em nome do governador, não estou autorizado para isso, mas são as falas que nós temos compartilhado com ele, né, e com o professor Marcelo, que é a pessoa que faz esse intercâmbio de informações. Acredito aí na segunda parte que a universidade não tem nada a ver com a questão da federação e nem a federação com o estádio. A gente sempre foi atendido enquanto clube, e eu falo na época que eu estive no Operário, pelo reitor Marcelo Turini. Então, no fim do seu mandato agora, tem uma oxigenação de comando lá. Eu acredito que a partir de janeiro o Mato Grosso do Sul, o governo MS melhor, possa gerir realmente a questão do estádio. E voltarmos a ter o grande palco do futebol. E aí tem uma novidade que eu quero apresentar para o governo. Uma reforma geral nos estádios das cidades que participam na Série A e Série B do campeonato profissional. Bom, eu estou aqui com o Estevão Petralas, presidente interino da Federação de Futebol de Mato Grosso do Sul. A gente está repercutindo, né, e falando dos desafios da federação daqui para frente, também da Operação Cartão Vermelho, que colocou 7 pessoas atrás das grades. O antigo presidente, né, que está afastado 90 dias, está usando tornozeleira, teve um princípio de infarto na última quarta-feira, foi para o Hospital da Cacemes, teve alta e já está em casa. Presidente, o senhor falou em 90 dias. Depois desses 90 dias, para a gente entender, vem uma nova eleição, o que acontece depois de 90 dias? É a grande expectativa dos clubes. Porque ele não está exonerado, ele está afastado, né? Exatamente. Mas eu vejo também, Rodrigão, que se esses 90 dias a justiça não se posicionar de forma definitiva, condenação, essas coisas todas, provavelmente exista aí uma dilatação desse prazo, né? Eu vou estar à disposição. Se for agora o início de discussão, de estudo do estatuto, isso é fundamental. Não sei se vai findar em 90 dias. Mas a ideia é que a gente possa, primeiro, adequar a modernidade, né? A questão atual. O estatuto precisa realmente ter mudanças drásticas. Uma delas é a possibilidade de você aventar 2, 3 chapas numa discussão de eleição. E hoje, se você não tiver um número X de clubes, você nem participa, nem registra a chapa. Isso é uma revolta de uma parte de clubes. Outros não, já haviam sido atendidos. E a outra questão é que as ligas de futebol do interior dos municípios tem o mesmo peso dos clubes. A gente precisa distinguir isso, né? Eu dou um exemplo muito claro aqui. O Comercial, o Operário, que são clubes com 80 e poucos anos, não pode ter o mesmo peso de voto
uma liga que se filiou há 2 anos atrás, com todo respeito, né? Não é discriminar, mas é diferenciar pela história, pela tradição, pela conquista de título, e aí cada um faça a sua escala e de uma forma mais democrática realmente ocorra as eleições que precisam de 4 em 4 anos, nunca mais perpetuar alguém no poder, porque isso não é salutar. Existe aí uma acomodação, a pessoa acha que aquilo ali é dele e vira dono. Foi o que eu preguei no Operário, eu saí com eleição e reeleição e saí, né? E tem que ser assim, em todos os lugares. Bom, eu tenho uma curiosidade também, que é o seguinte: eu estava lendo o relatório do GAECO, presidente, que carimbos adulterados, né, foram encontrados, inclusive, né, boa parte dentro da casa e na federação do presidente afastado. E esses carimbos, né, adulteravam ali, carimbavam documentos de hotéis, restaurantes, enfim, orçamentos eram adulterados. O que vem pela frente agora aqui da federação? Por exemplo, tem algum campeonato que vai acontecer agora, que vai ter que contar com subsídios da federação? Como que o senhor vai fazer esse mapeamento? Bom, isso foi em relação, esses carimbos aí também para nós foi uma surpresa, mas isso é em relação ao convênio que na época havia com a Fundesporte, né? Hoje não tem, hoje tem uma competição, duas competições que estão se desenrolando, o Sub-13 e o Sub-20 que deu início sábado agora, dia 8. Nós tivemos inclusive aqui da UANA na abertura, nós tivemos ontem no estádio do antigo Sene, no Olho do Furacão, prestigiando Portuguesa e Comercial. Eu vejo assim, Rodrigo, onde tem dinheiro público, realmente existe uma fiscalização diferenciada. Mas eu vou tentar fazer de forma diferente. Desculpe. Eu penso que o futebol, principalmente o profissional da Série A, é o que mais fica refém desse repasse. E esse governo, se diga depois do governador Reinaldo Azambuja, agora Eduardo Riedel, são os que mais investiram nesse futebol. A prestação de conta, pelas informações que a gente obteve naquela semana da operação, é impecável. Agora, os operadores, precisa haver um acompanhamento e uma fiscalização da própria federação, né? Eu acho que isso não havia mais, já tinha ficado a cargo de uma hierarquia um pouco inferior, e aí por baixo se conduzia da forma como a gente viu, e cada momento mais notícias ruins. Mas eu penso assim, sabe, Rodrigão, se nós não fizermos uma fiscalização e os clubes não fizerem com que o seu direito seja preservado, de fiscalizar, de acompanhar extrato de banco, de ter as suas necessidades que são colocadas no projeto inicial acompanhada, né? Então você, realmente aquela questão da diária é uma coisa que não tem como, você sai do hotel, vai embora e não sabe depois o que acontece. Talvez se os clubes tivessem que assinar a sua saída, ficaria caracterizado o momento que saiu, não sobraria jamais diária. Essa questão do carimbo é uma estupidez, né? Eu acho que é a voracidade do ser humano pelo dinheiro. Talvez aí perca o controle. Desculpe, eu dar um exemplo bastante chulo aqui, né? Isso é igual namorar escondido, né? Você fica 2 quadras da casa e deixa a namorada, daqui um dia você está abrindo a geladeira. Então é exatamente isso que aconteceu. Passaram do limite, e aí eu não condeno nenhum, é a justiça que vai tratar disso, e eu vim com a missão que a CBF me deu. O senhor vai lá e reabra o futebol. E foi o que eu fiz. Coloquei o Sub-13, que já vinha acontecendo em desenvolvimento, o Sub-20 abriu agora, como eu falei, nesse sábado, e nessa semana já se publica a convocação da Série B do estadual. Então o futebol não vai parar. O site foi ativado, os registros de atletas foram ativados, a liberação de atletas de outros clubes, de outros estados estavam presos aqui no Mato Grosso do Sul, presos documentalmente falando, né? Isso tudo está liberado e a federação está funcionando. Mas o prédio a gente precisa trocar urgentemente para poder melhor receber todo mundo, toda a sociedade. E abrir mesmo, sabe? Uma fiscalização, como eu falei, de forma administrando horizontalmente, nós vamos conseguir demonstrar isso constantemente para os dirigentes. E aí ninguém vai ser conivente com coisa errada. Se tiver errado, pare e vamos refazer, vamos trabalhar isso. Já sangramos demais, né? Nossa Senhora. Já sangramos demais. E como que foi montada a equipe do senhor, por exemplo? Porque pessoas que foram presas também na operação do GAECO do Ministério Público estavam ligados à federação. Sim. Ou seja, alguns buracos ficaram abertos ali. Na verdade, a doutora Ana vai cuidar da rescisão, é uma advogada trabalhista. E esses que estão detidos e são funcionários terão a sua rescisão efetivamente realizada, isso precisa sair, até porque tem muitos deles que ficam cobrando via família
salário, essas coisas todas. Nós estamos hoje querendo resolver a questão do banco, inclusive, porque o banco, a gente sabe da burocracia, ele precisa de uma ata de eleição, onde tem o presidente e o tesoureiro, e nós não viemos nessa condição, nós viemos com uma designação de uma portaria, onde nós fomos designados como interventor. Então o banco não tem essa modalidade de interventor. Nós estamos acionando para obter uma liminar e ter acesso a essa conta e pagar principalmente aluguel, energia, as despesas corriqueiras. E talvez esses clubes que tiveram um movimento desleal que eu citei no início, na sexta-feira, jamais imaginaram as obrigações. Só olharam as coisas boas. Né? Mas tem muita dificuldade, viu, Rodrigão? Bom, só para a gente encerrar a entrevista, presidente, qual que é o próximo passo? Qual que é a próxima agenda agora envolvendo a federação? Eu hoje vou sair daqui do seu programa e vou para lá da expediente. Logicamente, os clubes sabem que o expediente é à tarde, no período da tarde. Era das 13 às 17, nós fizemos das 13 às 18, para que ficamos no mesmo período de expediente da CBF. E amanhã, terça-feira, ainda tem essa audiência na Assembleia Legislativa para discutir a questão do Morenão, que é um ponto passivo, né? Isso aí não tem como não tê-lo, até porque o futebol vai ter dificuldade de voltar no estádio Jacques da Luz com categoria de Série B, depois com o profissional. E na quarta-feira me desloco para Dourados para conversar com a Crônica Esportiva e principalmente com as equipes daquela região. A ideia é ouvi-los, trazer todas as informações e, ao mesmo tempo, fazer o trabalho administrativo. Isso precisa efetivamente fazer. Agora, a reconquista, a credibilidade, ela vai levar um tempo um pouquinho maior, eu não tenho dúvida.